Fala galera do canal O Mapa da Cripto, sejam bem-vindos. Galera, tô aqui, vou analisar para vocês o ativo RSR, que eu já venho analisando bastante tempo. É um ativo que, na minha opinião, ele é bem promissor. Eu acredito que do preço que está agora para a região onde nós podemos chegar, podemos entregar aí pelo menos 10 vezes, como eu já venho falando com vocês aí nos últimos vídeos. E galera, é o seguinte, deixei muitas marcações aqui, vou tentar limpar o gráfico para vocês. Então, galera, é o seguinte, eu vou deixar aqui de uma maneira legal para poder vocês verem, né? Não vou limpar muito não para poder não tirar a dinâmica do vídeo. Beleza? Então, eu vou explicar a vocês aqui como que funciona a questão de suporte e resistência de forma muito básica, tá? Suporte e resistência funciona, mas tem algumas coisas que devemos olhar em contexto para poder a gente melhorar a nossa assertividade no que a gente está observando no gráfico. Primeira coisa que eu começo a olhar quando eu vou operar, por exemplo, no altcoin, é o quanto que ela está se movimentando em relação a BTC. Então, nós vemos aqui um candle vendedor na RSR, e quando vamos para BTC, nós vemos esse mesmo candle vendedor. Beleza? Esse candle, ó, o candle vendedor ele está muito mais acentuado na BTC do que na RSR. E quando vamos ver a nível de percentual, nós vemos a BTC corrigindo mais do que a RSR, ou seja, a RSR nesse momento ela está mais forte do que a BTC. Primeira coisa que eu olho é isso, se o ativo que eu estou operando está mais forte ou está mais fraco do que a BTC. Outra coisa que eu gosto de observar bastante é o seguinte, o quanto que aquele ativo ele está se movimentando num tempo gráfico mais curto, ou seja, nesse caso aqui eu vou por 1 hora. Cara, eu tô com uma situação aqui bem interessante porque recentemente eu ganhei um dinheiro muito maneiro na RSR só fazendo trade curto. Por quê? Olha o que ela tá protagonizando aqui, ó. Deixa eu botar por 4 horas, depois eu vou por 1 hora. Deixa eu botar por diário para poder ficar melhor, né? Eu acompanho esse ativo bastante tempo. E eu vi ele romper uma região bem importante quando bateu mais ou menos ali em 0.0057. Quando rompeu essa região para baixo, eu tinha um outro suporte que bem interessante, que era em torno de 0.0053, 0050, que foram regiões onde tinha tocado anteriormente aqui atrás e voltou a subir. E assim como a BTC ela teve uma reação a nível de bear trap, né? Como eu falei para vocês no vídeo anterior, é uma falsa sensação de mudança de tendência. A RSR ela fez a mesma coisa. Ela corrigiu aqui para uma região que eu tinha até demarcado como um grande suporte, que foi ali em 0.0037. Ela corrigiu muito e ela ficou namorando uma região ali embaixo. E a gente estava esperando ou ela bater no suporte nova, na resistência, né? Que anteriormente era suporte. Bater na resistência e voltar a cair, ou a gente estava esperando ela voltar para o range dela principal. O range dela principal é esse aqui, ó. Acima de 00.00 não, 0.0050. É complicado ficar falando em zeros aqui porque a gente confunde com outras análises que a gente está fazendo. Beleza. É, Depois que ela voltou para esse range aqui, ela voltou a ficar otimista. E ela está numa zona de acumulação. E em breve, né, depois que ela rompeu uma resistência forte que ela tem aqui, não apontei para vocês alguma resistência bem importante. Ó, temos resistência a nível de 0.0060 e temos a resistência absurdamente forte aqui nessa região aqui de 0.0070. Uma região que de repente, se ela bater aqui em cima e não conseguir ultrapassar, bater mesmo aqui em cima, ela pode corrigir fortemente, buscando essa região onde nós estamos agora, ou é, ou ela continuar só alta. Não tem muita escolha. Ah, Abner, ela tem como fazer um movimento mais curto? Não. Quando o ativo normalmente ele bate numa resistência muito forte, tende a cair fortemente.
Então é hora de até mesmo entrar com um short na operação, dependendo da situação. Aqui no diário, ó, ela tá com o RSI muito esticado, mas aqui eu não quero me atentar nesse ponto para vocês, com vocês. Quero me atentar a outro ponto aqui que seria suporte e resistência. Então, o que aconteceu, né? Quando ela acumulou aqui embaixo, nessa região, e ela ultrapassou aqui para cima, quando eu vou para tempos gráficos menores, eu vejo que ela começou a trabalhar num range muito específico, né? Vou deixar um zoom aqui legal para vocês, ó. Ela começou a trabalhar entre 0.005476 e a região de 0.005953. Ou seja, toda vez que desceu nessa região, subiu, bateu aqui, subiu, e toda vez que tocou aqui em cima, ela desceu. Cara, e é muito complicado, mas ao mesmo tempo muito fácil operar, principalmente em sentido short. Porque quando você vê, por exemplo, você vê um ativo que ele não está tão forte, tem muito mais propensão dele tocar numa região onde tocou e voltou a descer, do que tocar aqui embaixo e voltar a subir. Ah, Breno, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que numa situação onde nós tocamos aqui embaixo, nessa região de suporte, é muito mais fácil romper para baixo do que tocar aqui e voltar a subir. Se você for reparar, ó, nós depois que rompemos aqui para cima, ó, nós tocamos aqui uma vez, duas, três e recentemente quatro, né? Algumas horas atrás aí, que foi no caso ontem. Ontem, 1 hora da tarde, ela tocou aqui embaixo e aí voltou a subir. Nós tivemos aqui de 4 a 5 toques para baixo e nós tivemos de 4 a 5 toques para cima. Beleza? E aí é o seguinte, galera, vamos lá. Qual o contexto que eu quero entregar para vocês aqui? Olhando a tempo gráfico menor, fazer trade curto, eu vou pegar o VPVR aqui como suporte. Porque foi uma região onde teve muito volume quando tocou aqui, ó. Numa hora, ó, no 4 horas também tá apontando. Ou seja, o melhor momento para comprar a RSR, poder fazer um trade curto, seria nessa região aqui de 0.005676. Mas eu utilizo bastante o VPVR como uma zona anterior. Ah, Bem, o que você está querendo dizer? Se o VPVR está apontando para mim que teve bastante volume em 0.005676, eu não vou entrar exatamente aqui. Eu vou entrar um pouquinho acima, ou seja, em 0.005680, ao invés de 76. Ela está corrigindo agora e provavelmente ela vai bater nessa linha aqui e vai voltar a subir. Ou para tocar aqui e romper, ou para tocar aqui e voltar a descer novamente. Aí a gente tem que observar o contexto de como a BTC está se movimentando. Nesse momento ela está corrigindo. Aí se no caso corrigisse mais forte, você poderia talvez entrar aqui. Aqui embaixo, nesse suporte aqui, onde eu apontei para vocês, no caso abaixo do VPVR. Coisa que eu acho um pouco difícil, porque teve muito volume de negociação. E normalmente, quando 1 hora ou 4 horas... Deixa eu ver o diário onde está batendo. Cara, o VPVR está batendo no diário em 0.005652. Beleza? Então, é muito provável que a gente realmente chegue nessa região ali. Eu vou falar só os números finais, né? Entre 56, 50 e 56,70 e volte a subir novamente. Porque foi uma região onde teve muito, mas muito volume de negociação. Ou seja, o ativo provavelmente vai bater aqui. E como está tendo muito volume aqui de suporte, muito volume de suporte, né? Nós temos uma grande expectativa, né, de na RCR, nas próximas horas aí, a gente conseguir realmente romper essa região aqui. Romper para cima, beleza? Então, uma grande situação aí para a gente observar. Eu vou me posicionar daqui a pouco, tá? Provavelmente eu vou botar em 56,80 ali mais ou menos, porque tem muito volume de negociação aqui. Eu não acredito que ela vá descer aqui, nessa região mais abaixo. Mas se por acaso descer, nós temos algumas coisas para poder confluir a nossa análise. Primeira coisa, o suporte que eu apontei para vocês aqui. Isso tirando o VPVR da jogada, tá? Outra região para mim também, ó. 5308, uma região que conflui
como suporte pegando essa região inteira aqui para trás e também ó, essa linha de tendência de alta que transcorre lá de onde a gente bateu em 37,46 e a gente vem nessa linha ó, até aqui em cima. Então a gente tem um suporte aqui de forma reta, pegando situações anteriores e também pegando a LTA, essa aqui que eu demarquei, ó. Olha a LTA pegando. Então nós temos essas regiões aí para poder observar e continuar acreditando no movimento de alta da RSR. Outro ponto aqui também que eu quero deixar bem destacado para vocês, se por acaso ela romper para baixo aqui, ó, uma grande zona que a gente tem, o VPVR está apontando que teve muito volume de negociação, é 0.004572. Ou seja, se por acaso a BTC ela tiver uma correção mais acentuada e a RSR também, nós vamos ter aqui uma zona muito, mas muito, mas muito interessante para poder entrar aqui bem mais abaixo. Eu não vejo a RSR corrigindo mais do que isso, principalmente pela região onde eu estou mostrando para vocês aqui, onde teve muito volume de negociação, quanto também, ó, porque foi uma região que ela trabalhou bastante antes de subir, ó. Depois que ela bateu aqui, ela ficou trabalhando aqui, ó, durante alguns dias até romper. Então, normalmente regiões onde tem muita movimentação abaixo e depois rompe, quando ela rompe para baixo novamente, ela tende a visitar, capturar a liquidez aqui embaixo e depois voltar a subir, ter força ainda maior para poder subir. Então, nós temos dois pontos de liquidação bem interessantes, de volume de negociação bem interessante e de liquidação também, para poder visitar. Então, essa que foi a análise da RCR, mas a nível de suporte e resistência e também análise micro e macro eh, das regiões de zona de volume de negociação e também de volume de liquidez, beleza, galera? Que no caso seria aqui regiões de order block também, onde podemos chamar. Falou, galera? Então essa aqui foi a análise da RSR, tamo junto aí. Um grande abraço para vocês, boa semana. Valeu, tchau, tchau, galera.